que fazem as folhas na Umbanda? Aula 19, página 78 do livro Cartilha do Médium Umbandista. Nosso curso Mediunidade na Umbanda. Mais um vídeo curso aqui na plataforma Universalista EAD. Temos a playlist criada, você assiste as aulas no horário, no local, no momento mais adequado para você. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Se não se faz nada sem Exu, sem folha não há orixá. Esse é um provérbio, um aforismo popular, tradicional nas religiões de matriz africana, e refere-se à importância da folha na construção do axé, na construção desse fluido quintessenciado, né? O prana verde, prana vegetal, o axé verde. Mas afinal, o que fazem as folhas, né? nos seus usos rito-litúrgicos? Temos que compreender que todas as folhas têm um fluido vital. E esse fluido vital ele tem que ser extraído no uso litúrgico, rito litúrgico. Então é necessário se dinamizar o duplo etéreo, desdobrar, deslocar o duplo da folha, numa espécie de explosão desse duplo. Ele se desloca, ele se expande, né? E ele se dilui, se eteriza. Então isso é muito importante para que a gente compreenda a ação espiritual que o uso da folha, o manejo adequado, ela propicia. Há que se ter a intenção, ou seja, a firme concentração mental. Há que se ter um objetivo, uma ação esperada desse uso litúrgico da folha. As palavras de encantamento, as cantigas, os orôs, é muito importante, os oriques, os pontos cantados adequados. Então essa conjugação da força mental do médium sacerdote que oficia o rito, a sua vontade, a sua concentração, a palavra através de encantamento, através da afirmação, da evocação, do canto, da reza, e a ação da mediunidade, o guia no astral, de fato um mestre astralizado, dando cobertura para esse manejo e movimento adequado do axé verde. Por vezes confundimos intenção magística com indicação do princípio ativo da folha, ou seja, muitas vezes a folha tem uma indicação terapêutica no campo da saúde, porque ela tem certos princípios ativos, fármacos, que são popularizados, né, no conhecimento popular, as garrafadas, os chás, até os banhos. Mas quando você faz um uso rito-litúrgico das folhas, a ação que se espera é uma ação espiritual magística e vai além da indicação terapêutica no campo da saúde da folha, embora há uma sinergia entre ambos, porque a ação terapêutica sempre vai acontecer, mas a ação magística ela depende aí da ação do mundo espiritual, da mediunidade, das palavras de encantamento, do desdobramento do duplo etérico da folha, ok? E as diversas maneiras de uso, emplastros, banhos, batimentos de folha, benzimentos. E há um uso que não são todas as umbandas que se utilizam, né? Que é a frente do orixá, você abrir uma frente para o orixá, abrir um espaço num determinado momento para uma oferenda, uma frente para o orixá com uma oferta de folha. Um exemplo, vocês estão vendo aí na animação,
as folhas de mamona balançando ao vento. As folhas da mamona, ali me parece que é uma mamona, né? Tudo indica que sim. Assim, esse vídeo foi capturado no banco de dados, uma plataforma que a gente assina para pegar imagens com direito autoral, né? Não ferir nenhum direito autoral liberado para uso em audiovisual. Então ali me parece que é uma folha de mamona. A folha de mamona, ela é consagrada a Omulu. Ela tem indicações terapêuticas, mas a ação espiritual magística, por exemplo, quando você abre uma frente para o orixá com a folha, aí tem várias possibilidades. Você deitar numa esteira de palha, ela em cima de um colchão de folhas de mamona, pode ter indicação no campo da saúde e uma ação magística espiritual, como, por exemplo, corte de feitiço, corte de demanda, transmutação de determinados campos de força que estão vibrando no subconsciente do atendido por compromisso e pactos magísticos no passado. Então são várias possibilidades, não só o aspecto terapêutico curativo da folha. E é importante você se conscientizar que você colocar a folha do orixá na frente do orixá, ou seja, junto à oferenda, você está fortalecendo aquela oferenda, ou de fruta, ou de outros elementos. Então, cada orixá tem as suas folhas. Depois de usada, essas folhas devem ser... O ideal seria serem despachadas na natureza, quebradas as folhas e despachadas na natureza. Mas, como muitos de nós residimos em centros urbanos, nem em praça não é indicado você despachar em praça. Então, se você não tem uma natureza limpa, uma mata, né, uma floresta disponível, quase nenhum de nós tem nos grandes centros, então eu recomendo a coleta. Colocar num saco de coleta seletiva do lixo e deixar o lixo levar. Agradecer o axé, agradecer o elemento e você liberar. Muito importante. A cobertura, voltando, a cobertura de um mestre astralizado para a adequada e correta quebra dos duplos da folha, encantar o duplo, dinamizar, suspender, projetar. Existe uma ciência em cima disso, baseado nisso. Então a gente vê muitas vezes receitas de bolo, ações magísticas, né? Com folhas, e que receitas de bolo na internet passadas em cursos, e nada contra cursos formativos, a gente buscar conhecimento, mas a mera receita de bolo, e o indivíduo pode te dar até uma oração, uma cantiga, se não tem de fato um mestre astralizado no astral, talvez você não tenha o tônus mental, a vontade, a concentração, a força na palavra, na transmissão, para conseguir quebrar esse duplo, dinamizá-lo, encantá-lo adequadamente para que a ação magística seja adequada e dentro da intenção que se espera. Na outra imagem, vocês estão vendo uns irmãos ali, bandistas, sentados, manuseando são várias folhas que vão ser usadas no Amaci, que é o ritual de cabeça na Umbanda. E esse rito está sendo feito todo cantado, com a maraca correndo. A maraca é um instrumento de percussão, o tambor, os cantos, para que as folhas sejam devidamente mantadas e quebradas no seu duplo para irem para a maceração e extração do sumo. Umbanda tem fundamento, Umbanda é ciência, é preciso preparar, mas para isso também há que se estudar e ter pertença e continuidade num terreiro. Você tem experiência com folha? Qual é a sua experiência? Como é usada na sua casa? Você tem algum comentário sobre o uso ritual, litúrgico das folhas? Você concorda que sem
Exu não se faz nada e sem folha não há orixá? Deixe seus comentários. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula, que eu falarei sobre os banhos de folhas na Umbanda.